No dia em que descobri que minha vida inteira era mentira, eu ainda fui trabalhar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu passei 38 anos casada com um homem que tinha outra família, outra casa, outros filhos, outra esposa. E o pior de tudo, meu enteado sabia. Ele sabia e me ajudou a assinar papéis dizendo que eu estava louca, que eu tinha demência, que eu não sabia mais o que fazia. Tudo isso para me roubar a única coisa que eu tinha no mundo, a casa que minha mãe me deixou. Mas sabe o que eles não sabiam? Que eu descobri tudo, cada mentira, cada farsa, cada centavo desviado, e que eu tinha nas mãos um trunfo que ia virar o jogo de um jeito que nem nos sonhos mais loucos deles iam imaginar. Vocês não fazem ideia do que eu fui capaz de fazer. Mas antes de contar o que eu fiz, deixa eu voltar um pouco e explicar como tudo começou. Porque essa história não começa com a vingança, não. Ela começa muito antes, numa época em que eu ainda acreditava no amor, na família, na palavra dada. E é justamente por isso que dói tanto, porque eu dei tudo de mim para essas pessoas. Antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente ama saber até onde nossas histórias chegam. E pode ter certeza de uma coisa: essa aqui vai te deixar de boca aberta. Agora vem comigo que eu vou te contar tudo do início. Meu nome é Célia. Célia Maria dos Santos. Tenho 74 anos e a vida inteira eu fui faxineira. Trabalho no Hospital São Lucas, aqui em Campinas, há 23 anos. Acordo todo dia às 4h30 da manhã. Tomo meu café preto com pão dormido e saio de casa às 5h15. Pego 2 ônibus, chego no hospital às 6h20. Boto meu uniforme azul claro, amarro meu cabelo num coque bem apertado e vou limpar os corredores do 3º andar. Eu não tenho vergonha do meu trabalho, não. Nunca tive. Minha mãe era lavadeira. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Caiu de um andaime numa obra. Eu sou a mais velha de 5 irmãos. Comecei a trabalhar com 10 anos vendendo picolé na porta da escola. Depois fui babá. Depois empregada doméstica. Com 22 anos arrumei meu primeiro emprego. Fichado numa firma de limpeza. Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Carteira assinada, direito a férias, 13º. Eu me senti gente de verdade. Casei pela primeira vez com 25 anos. O Osvaldo. Era motorista de caminhão. Homem bom, trabalhador, mas bebia. Bebia demais. Quando bebia, ficava agressivo. Aguentei 7 anos até que uma noite ele levantou a mão para mim e eu disse: "Chega!" Peguei minha malinha e fui embora. Não tive filho com ele, graças a Deus. Fiquei sozinha uns 5 anos. Trabalhava, mandava dinheiro para minha mãe que estava doente, ajudava meus irmãos. Foi aí que conheci o Arnaldo. Eu tinha 36 anos. Ele tinha 38. Eu fazia faxina no consultório dele. Ele era dentista. Consultório bonitinho na Avenida Francisco Glicério, cheio de diploma na parede. Arnaldo era viúvo, tinha um filho pequeno, o Júnior, que na época tinha 4 anos. A mãe do menino tinha morrido de câncer. Arnaldo era elegante, cheiroso, educado. Usava terno mesmo para trabalhar. Tinha o bigode bem aparado, sempre grisalho e impecável. Me tratava com respeito. Me chamava de Dona Célia. Ele começou a me dar carona para casa. Depois me convidou para tomar um café. Depois um almoço. Eu me apaixonei. Pela primeira vez na vida eu me senti valorizada por um homem. Ele dizia que eu era especial, que eu tinha um coração bom, que o Júnior precisava de uma mãe como eu. Casamos num cartório simples. Eu de vestido branco curto que comprei numa loja de bairro. Ele de terno cinza. Assumi o Júnior como se fosse meu filho. Cuidei dele como mãe. Levava na escola, fazia lição com ele, dava banho, cortava a unha, contava história para dormir. O menino me chamava de mãe. Eu amava aquela criança como se tivesse saído de mim. Arnaldo trabalhava bastante. Tinha plantão, tinha paciente particular, tinha reunião. Eu trabalhava também. Continuei faxineira porque a gente precisava. O salário dele sozinho não cobria tudo. Minha mãe morreu em 2010. Me deixou a casa onde ela morava. Uma casinha simples em Campinas mesmo, no bairro Jardim Campos Elíseos. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal pequeno. Nada de luxo. Mas era minha.
Meu único bem, meu único patrimônio. Valia na época uns 180 mil reais. Arnaldo quis que eu vendesse. Disse que a gente podia investir, comprar um apartamento melhor. Eu disse que não. Aquela casa era a herança da minha mãe. Era minha segurança. Era meu chão. Arnaldo ficou chateado, mas não insistiu. Continuamos morando no apartamento alugado dele. Eu continuei trabalhando, pagava as contas de casa, comprava comida, roupa para o Júnior. Arnaldo bancava o aluguel e as despesas dele. Assim a gente foi levando. Em 2015, o Arnaldo começou a ter problema no joelho. Artrose. Precisava operar. O convênio não cobria tudo. Eu trabalhei triplo. Fazia faxina no hospital de manhã, limpava escritório à tarde, passava roupa de madrugada. Juntei 22 mil reais e paguei a cirurgia dele. Ele ficou 3 meses em recuperação. Eu cuidei. Levava no médico, fazia curativo, dava remédio no horário certo. O Júnior entrou na faculdade de Direito, particular. Cara, Arnaldo não conseguia bancar sozinho. Eu entrei com a minha parte. Durante 5 anos eu paguei metade da mensalidade do menino. 35 mil reais no total. Ele me prometeu que ia devolver quando se formasse. Nunca devolveu. Eu não cobrei. Ele era meu filho. Filho não paga mãe, né? Pelo menos era isso que eu pensava. Hoje eu sei que eu fui trouxa. Mas naquela época eu achava que estava construindo uma família. Achava que estava investindo no futuro. Achava que amor era isso. Dar sem esperar nada em troca. Como eu estava enganada. O Júnior se formou em 2020. Passou na OAB de primeira. Arnaldo fez uma festa no apartamento. Convidou os colegas do consultório, uns amigos dele, a família da ex-esposa. Eu fiz os salgadinhos. Passei o dia inteiro na cozinha. Coxinha, risole, pastel, empadinha. Deixei tudo pronto. Arrumei a mesa, botei toalha bonita. Na hora da festa, o Arnaldo fez um brinde. Levantou a taça de vinho e disse assim: quero agradecer a todos que apoiaram o Júnior nessa jornada. Em especial a memória da minha falecida esposa, Marina, que onde estiver deve estar orgulhosa do nosso filho. Eu estava do lado dele, segurando minha taça de refrigerante, esperando ele me mencionar, me agradecer, falar que eu ajudei a pagar a faculdade, que eu criei o menino desde pequeno. Ele não falou. Terminou o brinde, todo mundo bateu palma e ele sentou. Nem olhou para mim. O Júnior também não. Ficou conversando com os amigos, rindo, tirando foto. Eu fiquei na cozinha lavando louça. Foi a primeira vez que eu senti aquela coisa estranha no peito. Aquela sensação de invisibilidade, de não importar. Mas eu engoli. Pensei, eles devem ter esquecido. Deve ter sido sem querer. Eles me amam. Só que não foi sem querer, não. A partir dali começou a mudar tudo. O Júnior abriu um escritório pequeno, sociedade com um colega. Direito de família, divórcios, inventários, pensão alimentícia. Ele começou a ganhar dinheiro. Comprou um carro, roupas de marca, relógio caro. Ficou metido. Parou de vir jantar em casa. Quando vinha, ficava no celular o tempo todo, mal conversava comigo. Um dia eu perguntei do dinheiro que ele me devia. Os 35 mil reais da faculdade. Ele estava sentado no sofá mexendo no notebook. Júnior, filho, agora que você está ganhando bem, a gente podia acertar aquela dívida, né? Não precisa ser tudo de uma vez, pode ser aos poucos. Ele nem levantou a cabeça. Continuou digitando. Que dívida, mãe? Ora, o dinheiro da faculdade. Eu paguei metade das suas mensalidades, lembra? Ele parou de digitar. Me olhou com uma cara que eu nunca tinha visto nele. Uma cara fria, distante. Mãe, aquilo não foi empréstimo, foi ajuda. Mãe ajuda filho. Ou você vai cobrar comida e roupa que me deu também? Senti como se tivesse levado um tapa. Júnior, eu só... Deixa pra lá, mãe, eu tô ocupado. E voltou pro notebook. Eu saí da sala. Fui chorar no quarto. O Arnaldo também começou a mudar. Ficou mais distante, mais frio. Chegava tarde em casa, saía cedo. Sempre com desculpa, sempre com reunião. Toda quarta-feira ele sumia o dia inteiro. Dizia que era reunião do clube de xadrez. Eu achava estranho porque o Arnaldo nunca gostou de xadrez na vida. Mas ele jurava que era verdade, que era compromisso antigo,
que tinha amigos lá. Eu acreditei. Que idiota, né? Uma noite ele chegou com um cheiro diferente. Cheiro de perfume de mulher. Perfume doce, caro. Não era o meu. Eu uso colônia barata da Avon. Aquele cheiro era outra coisa. Arnaldo, você tá cheirando perfume. Ele tirou o paletó sem me olhar. É de uma paciente. Me abraçou para agradecer o tratamento. Que tratamento? Você tá aposentado faz 3 anos. Eu disse ex-paciente, Célia. Para de paranoia. Ele foi pro banheiro. Trancou a porta. Demorou meia hora no banho. Quando saiu, eu estava deitada fingindo que dormia. Ele se deitou do outro lado da cama. Virou de costas para mim. Nem boa noite deu. Eu fiquei com os olhos abertos no escuro, sentindo aquele frio na barriga, aquela coisa ruim, aquele pressentimento. Comecei a reparar mais, a prestar atenção. O Júnior passou a frequentar mais o apartamento. Aparecia em dias de semana, ficava conversando baixo com o pai no escritório. Porta fechada. Quando eu entrava, eles paravam de falar. Ficavam em silêncio até eu sair. Um dia escutei sem querer. Estava passando roupa no corredor. A porta do escritório estava entreaberta. A voz do Júnior. Pai, ela não vai aceitar. Você conhece a Célia? Ela é teimosa. A voz do Arnaldo. Ela vai ter que aceitar. A gente precisa desse dinheiro. E aquela casa tá parada lá sem servir para nada. Mas e se ela se recusar? A gente dá um jeito. Você é advogado. Você sabe como faz essas coisas. Senti o coração disparar. Eles estavam falando da minha casa. Da casa da minha mãe. Fiquei parada no corredor. Gelada. As pernas tremendo. De repente a porta se abriu. O Júnior apareceu. Me viu ali com o ferro de passar na mão. Quanto tempo você tá aí, mãe? Eu estava passando roupa. Ele olhou para mim com desconfiança. Aquele olhar de cobra. Aquele olhar que eu nunca tinha visto no meu filho. Não escutou nada, né? Não escutei nada. Ele continuou me olhando. Depois deu um sorriso forçado. Ótimo, porque não era nada importante mesmo. Voltou para o escritório. Fechou a porta. Com chave. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando. Será que eles queriam minha casa? Será que eles estavam planejando alguma coisa contra mim? Não era possível. Eu estava sendo paranoica. Eles eram minha família. Eles me amavam. Mas no fundo eu já sabia. No fundo eu já sentia que alguma coisa estava errada. Que alguma coisa tinha mudado. Que eu não era mais a Célia que importava. Eu era a Célia que atrapalhava. E pior de tudo, eu era a Célia que tinha uma casa. 2 semanas depois dessa conversa que eu escutei, o Arnaldo me chamou para sentar na sala. Era um sábado de manhã. Ele estava com cara séria. O Júnior estava junto. Os dois sentados no sofá. Eu numa cadeira na frente deles. Parecia interrogatório. Célia, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante, começou o Arnaldo. Eu já senti o clima pesado. Cruzei os braços. Que é? É sobre a casa da sua mãe. Pronto. Lá vinha. O que tem a casa? O Júnior se inclinou para frente. Juntou as mãos. Aquele jeito de advogado falando com o cliente. Mãe, a gente tem uma proposta para você. Uma oportunidade de investimento muito boa. Investimento? Isso. Olha, eu tenho um cliente que trabalha com incorporação imobiliária. Ele está montando um fundo de investimento. Rende 12% ao ano. É seguro, é rentável, é garantido. E o que isso tem a ver comigo? O Arnaldo entrou na conversa. A gente queria propor o seguinte: você transfere a casa para esse fundo. Temporariamente, a casa fica como garantia do investimento. E em 1 ano você recebe de volta o valor da casa mais o rendimento. Ao invés de ter uma casa parada valendo 180 mil, você vai ter 200 e poucos mil. Líquido. Eu olhei para um, olhei para o outro. Vocês querem que eu coloque a casa da minha mãe no investimento? Não é colocar, mãe. É usar como garantia. A casa continua sendo sua, mas você ganha dinheiro em cima dela, explicou o Júnior com aquele sorriso profissional dele. E se der errado? Não vai dar errado, disse o Arnaldo. É garantido. O Júnior conhece o rapaz pessoalmente. É de confiança. Eu respirei fundo. Não! Silêncio. Como assim não? Perguntou o Júnior. Não!
Eu não vou colocar a casa da minha mãe em investimento nenhum. Aquela casa é minha segurança, é meu patrimônio, é tudo que eu tenho. Célia, você está sendo irracional, disse o Arnaldo irritado. Irracional? Eu estou sendo sensata. Vocês acham que eu sou boba? Investimento que rende 12% ao ano? Isso não existe, isso é golpe. O Júnior ficou vermelho. Mãe, eu sou advogado. Eu não ia te colocar num golpe. Eu estou te oferecendo uma oportunidade. Eu não quero oportunidade. Eu quero minha casa em paz. Levantei para sair. O Arnaldo me segurou pelo braço, com força. Célia, você vai fazer isso. É pro nosso bem, pro bem da família. Soltei meu braço. Não vou, Arnaldo, e solta meu braço. Saí da sala. Tranquei no quarto. Ouvi os dois conversando baixo lá fora. Não conseguia entender o que diziam, mas a voz era raivosa, nervosa. Naquele dia eu entendi. Eles queriam minha casa, não sei para quê, não sei por quê, mas queriam. E iam tentar de todo jeito. Nos dias seguintes, o clima em casa ficou horrível. Arnaldo mal falava comigo. Júnior parou de aparecer. Eu continuei trabalhando, cuidando das minhas coisas, fingindo que estava tudo bem. Mas não estava. Um mês depois, o Júnior voltou. Apareceu num domingo à tarde com uma pasta de documentos. Mãe, vamos tentar de novo. Conversar com calma. Júnior, eu já disse que não. Só me escuta, por favor. Eu suspirei. Sentei. Ele abriu a pasta. Mostrou uns papéis cheios de números, gráficos, tabelas. Olha aqui. Esse é o contrato do fundo. Aqui é o histórico de rendimento. Aqui são os clientes que já investiram. Tudo sério, tudo legal. Eu nem olhei direito. Júnior, eu não entendo nada disso. E mesmo que entendesse, a resposta é não. Ele fechou a pasta. Me olhou nos olhos. Mãe, por que você é tão teimosa? A gente só quer te ajudar. Ajudar? Ajudar como? Me tirando a única coisa que eu tenho? Ninguém está tirando nada. A gente está oferecendo uma chance de você ter mais. Eu não quero mais. Eu quero o que é meu. Ele ficou quieto. Depois disse baixinho. Você não confia em mim? Aquilo me doeu. Me doeu porque era meu filho. Meu filho que eu criei, que eu paguei faculdade, que eu cuidei a vida inteira. Júnior, não é questão de confiança. É sim. Você não confia em mim? Você acha que eu tô te enganando? Eu não acho nada. Eu só não quero arriscar minha casa. Ele levantou, pegou a pasta, me olhou com raiva. Um dia você vai se arrepender, mãe. Um dia você vai ver que perdeu uma oportunidade por teimosia. E foi embora batendo a porta. Eu fiquei ali sozinha, com aquele aperto no peito, aquela angústia. Será que Sneu estava sendo teimosa mesmo? Será que eu estava perdendo uma chance? Não, eu estava sendo enganada. Eu sentia. Naquela noite o Arnaldo chegou tarde, cheirando bebida, coisa rara nele. Ele quase não bebia. Entrou no quarto cambaleando, sentou na cama. Célia, você vai acabar com essa família. Eu estava deitada, me virei para ele. Como assim? Essa sua teimosia, essa sua desconfiança, você está afastando o Júnior. Você está criando uma divisão entre a gente. Arnaldo, eu só não quero dar minha casa. Ninguém está pedindo para você dar. A gente está pedindo para você investir, para você crescer. Mas você é burra demais para entender. Burra. Ele me chamou de burra. Fiquei calada, só olhando para ele. Ele se levantou, foi pro banheiro, bateu a porta. Eu virei pro lado e chorei. Chorei baixinho para ele não escutar. Foi aí que eu comecei a entender. Eles não me viam mais como família. Eles me viam como obstáculo. Eu era a pessoa que estava no caminho deles. A pessoa que tinha uma coisa que eles queriam. E quando você é obstáculo, você vira inimigo. Mesmo sem querer, mesmo sem fazer nada, você vira o problema que precisa ser resolvido. Depois daquela noite, tudo desandou de vez. O Arnaldo parou de dormir em casa nas quartas-feiras. Dizia que ia dormir na casa de um amigo porque a reunião do clube terminava tarde. Eu não falei nada. Só guardei aquela informação. O Júnior começou a aparecer mais vezes, mas não para me ver, para conversar com o pai. Sempre trancados no escritório, sempre em voz baixa. Eu passava perto e eles paravam de falar. Me olhavam, esperavam eu sair. Um dia eu estava fazendo almoço. O Júnior chegou.
Entrou sem bater. Foi direto para o escritório. Nem me cumprimentou. 15 minutos depois, saiu com o pai. Os dois foram embora. Nem avisaram onde iam, nem disseram quando voltavam. Voltaram à noite, sem explicação. Na semana seguinte, o Arnaldo começou a receber uns telefonemas estranhos. O celular tocava. Ele olhava, desligava. Ia para o quarto. Fechava a porta. Falava baixinho. Uma vez eu perguntei: quem era? Trabalho. Que trabalho, Arnaldo? Você é aposentado. Consultoria, Célia? Eu faço consultoria de vez em quando. Mentira, eu sabia que era mentira, mas não tinha como provar. Comecei a reparar em outras coisas também. O Arnaldo estava com roupa nova, camisa de marca, sapato caro, relógio diferente. De onde tinha vindo esse dinheiro? Arnaldo, esse relógio é novo? Não! É antigo. Eu sempre tive esse relógio. Eu nunca vi você com ele. Por que você não repara, Célia? Eu reparava. Eu sempre reparei. Ele que estava mentindo. Certo dia a conta de luz chegou atrasada. Eu fui pagar. Era minha obrigação. Eu sempre paguei as contas da casa. Mas quando fui conferir o extrato do banco, vi que tinha menos dinheiro do que devia ter. Fui procurar os recibos das contas antigas. Não achei. Procurei no escritório. Estava tudo revirado, papéis fora do lugar, cadernos sumidos. Perguntei para o Arnaldo: você mexeu nos meus papéis? Que papéis? Os recibos, as contas. Estava tudo organizado na gaveta. Agora está tudo bagunçado. Eu não mexi em nada, Célia. Você deve ter esquecido onde guardou. Eu não esqueci. Eu sempre guardo no mesmo lugar. Então você está ficando esquecida. Esquecida. Essa palavra começou a aparecer cada vez mais. Célia, você está esquecida. Célia, você não está lembrando direito. Célia, isso é coisa da idade. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava esquecendo as coisas mesmo? Será que era coisa da idade? Não, não era. Eu lembrava de tudo. Eu sempre lembrei. Mas eles estavam tentando me fazer acreditar que eu estava louca. Uma tarde, eu estava no hospital trabalhando. Recebi uma ligação do Júnior. Mãe, a gente precisa marcar um médico para você. Médico? Por quê? Porque a gente está preocupado. Você anda esquecida, repetindo as coisas. A gente acha que pode ser começo de Alzheimer. Senti o sangue gelar. Júnior, eu não tenho Alzheimer, eu tô bem. Mãe, você não percebe. Mas a gente percebe. Você esquece onde deixa as coisas. Você conta a mesma história várias vezes. Você se confunde com datas. Isso não é verdade. É sim, mãe. O pai também está preocupado. A gente só quer cuidar de você. Cuidar de mim? Claro. Eu não vou no médico. Eu tô bem. Mãe, não seja teimosa. É só uma consulta. O médico vai te examinar e vai dizer que não é nada. Vai ficar todo mundo mais tranquilo. Desliguei o telefone na cara dele. Voltei para o trabalho tremendo. Fui para o banheiro. Sentei no vaso e chorei. Eles estavam tentando me internar? Estavam tentando me declarar louca? Quando cheguei em casa naquela noite, o Arnaldo estava esperando. Célia, o Júnior me contou que você recusou ir no médico. Eu não preciso de médico. Você precisa sim. Você está doente e não quer aceitar. Eu não tô doente, gritei. Foi a primeira vez que eu gritei com ele em 38 anos de casamento. Ele ficou quieto. Me olhou com aquela cara fria. Aquela cara de quem está avaliando. Calculando. Tá bom, Célia. Se você não quer ir por bem, você vai ter que ir por mal. Como assim por mal? Você vai ver. Ele saiu do quarto. Me deixou sozinha. Fiquei com medo. Medo de verdade. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu guardava o controle da TV na mesinha de centro. No dia seguinte, estava dentro da geladeira. Eu guardava meu sapato no armário do quarto. Aparecia na cozinha. Eu deixava minha bolsa na cadeira. Sumia. Aparecia embaixo da cama. Eu sabia que não era eu. Eu não fazia essas confusões. Alguém estava mexendo nas minhas coisas. Alguém estava tentando me fazer parecer louca. Comecei a marcar tudo. Botava as coisas em lugares específicos e memorizava. Mas mesmo assim, no dia seguinte, estava tudo fora do lugar. O Arnaldo e o Júnior começaram a anotar. Eles faziam uma listinha das minhas confusões. Célia colocou o controle na geladeira. Célia esqueceu onde guardou o sapato. Célia perdeu a bolsa.
Eles estavam criando um histórico de loucura, para usar contra mim. Um dia, o Júnior apareceu com um médico, um tal de Dr. Fernando, psiquiatra. Mãe, esse é o Dr. Fernando. Ele veio te avaliar. Eu não pedi a avaliação. Mas você precisa, é pro seu bem. O médico entrou, sentou na sala, tirou uma prancheta, começou a fazer perguntas. Dona Célia, a senhora sabe que dia é hoje? Sei, quinta-feira, dia 23 de abril. A senhora sabe onde mora? Sei. Rua São Joaquim, 234, apartamento 31. A senhora lembra o nome dos seus familiares? Lembro. Meu marido é Arnaldo. Meu enteado é Júnior. A senhora tem costume de esquecer onde coloca as coisas? Não. O Júnior interrompeu. Doutor, ela tem sim. A gente anota aqui, olha. Mostrou a listinha. O médico pegou. Leu, me olhou. Dona Célia, a senhora se lembra de ter colocado o controle remoto dentro da geladeira? Não fui eu. Mas alguém viu a senhora fazer isso. Quem viu? Eu, disse o Arnaldo. Mentira, mentira descarada. Arnaldo, eu não coloquei nada na geladeira. Foi você que colocou para me incriminar. O médico anotou alguma coisa. Aquela anotação me deu arrepio. Dona Célia, a senhora tem sensação de perseguição? Acha que as pessoas estão contra a senhora? Não é sensação, é fato. Eles querem minha casa. Por isso estão tentando me declarar louca. Mais anotações. Dona Célia, eu vou pedir uns exames. A senhora precisa fazer uma tomografia, um eletroencefalograma, uns testes cognitivos. Eu não vou fazer nada. Mãe, você precisa, insistiu o Júnior. Eu não preciso. Podem sair da minha casa, os dois. O médico guardou a prancheta. Levantou. Eu vou deixar meu cartão. Quando a senhora estiver pronta para conversar, me liga. Ele saiu. O Júnior ficou. Mãe, você está piorando. A gente vai ter que tomar uma atitude. Que atitude? A gente vai ter que te internar, para sua própria segurança. Vocês não vão me internar em lugar nenhum. Se você não colaborar, a gente vai ter que fazer isso judicialmente. Judicialmente. Ele estava me ameaçando de processo. Sai daqui, Júnior. Mãe, sai. Ele saiu. Finalmente. Eu tranquei a porta, sentei no chão da sala e chorei. Chorei que nem criança. Eu estava sendo atacada, na minha própria casa, pela minha própria família. E o pior, eu não sabia como me defender. Naquela noite peguei o telefone. Liguei para minha vizinha Dalva, a única pessoa que eu ainda confiava. Dalva, eu preciso de ajuda. O que foi, Célia? Eles estão tentando me declarar louca. Estão mexendo nas minhas coisas. Estão tentando me internar. Meu Deus, Célia, você tem certeza? Tenho. E eu não sei o que fazer. Vem aqui amanhã. A gente conversa. A gente dá um jeito. Desliguei aliviada. Pelo menos tinha alguém do meu lado. Mas eu não imaginava que o pior ainda estava por vir. Foi numa quarta-feira de março de 2024 que minha vida desabou de vez. Eu acordei naquele dia com uma sensação estranha. Sabe aquela coisa que a gente sente no fundo da alma? Aquele aperto que parece aviso? Pois é, eu sentia isso fazia dias. E naquela manhã, eu decidi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Seguir meu marido. O Arnaldo saiu de casa às 9 horas. Terno cinza, pasta na mão, bigode impecável como sempre. Me deu um beijo seco na testa. Vou para a reunião do clube. Volto de noite. Tá bom? Esperei ele sair. Contei até 100. Peguei minha bolsa. Botei um boné velho do Júnior na cabeça. Desci correndo as escadas. Vi o carro dele saindo do estacionamento. Um Corolla prata. Parei um táxi na esquina. Segue aquele carro prata ali na frente. O taxista me olhou pelo retrovisor. A senhora tem certeza? Tenho. Ele deu de ombros e acelerou. Seguimos o Arnaldo pela cidade. Ele não foi para o centro. Não foi para nenhum clube. Ele pegou a marginal. Seguiu em direção à zona oeste. Meu coração batia cada vez mais forte. Eu apertava a alça da bolsa com tanta força que minhas mãos doíam. Depois de 40 minutos de estrada, ele entrou num bairro que eu não conhecia. Vila Leopoldina. Prédios novos, ruas arborizadas, comércio bonito. Ele estacionou na frente de um edifício residencial. Verde claro. 5 andares.
Porteiro na entrada. Para aqui, pedi para o taxista. Paguei a corrida, desci. Fiquei na esquina observando. O Arnaldo saiu do carro, pegou a pasta, acenou para o porteiro. Entrou no prédio como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu esperei uns 5 minutos. Depois atravessei a rua. Cheguei perto do porteiro. Bom dia. O senhor que acabou de entrar, ele mora aqui? O porteiro me olhou desconfiado. Quem é a senhora? Eu sou a irmã dele. Ele me pediu para buscar uma coisa. Ah, sim, doutor Arnaldo. Apartamento 302. Doutor Arnaldo. Como se ele morasse ali. Ele mora aqui faz tempo? Faz uns 15 anos. Desde que o prédio foi inaugurado. Pessoa ótima. A família toda é gente boa. A família. A palavra me acertou como um soco. A família? É. A dona Silvia, as meninas, lindas crianças. Você não conhece? Eu mal consegui responder. Não. Eu moro longe. A gente não se vê muito. Entendo. Bom, o senhor está lá em cima. Apartamento 302. Quer que eu ligue para avisar? Não, não precisa. Eu vou voltar depois. Esqueci uma coisa. Saí dali tropeçando. Sentei num banco de praça na esquina. Minhas pernas não me seguravam mais. Família, dona Silvia, as meninas. Arnaldo tinha outra família, outro lar, outra mulher, outros filhos. Fiquei ali não sei quanto tempo, talvez 1 hora, talvez 2. Eu via o prédio verde ali na frente, mas parecia que eu estava vendo de longe. Tudo parecia distante, irreal. De repente a porta do prédio se abriu. Saiu o Arnaldo, mas ele não estava sozinho. Tinha uma mulher do lado dele, loira, elegante, vestido florido, salto alto, por volta de 50 anos, bonita, e 2 crianças, 2 menininhas, uma de uns 7 anos, outra de uns 5, de mãos dadas com ele. Eles caminharam até o carro, riram de alguma coisa. O Arnaldo abriu a porta para o lado da mulher. Ela entrou. Ele ajudou as crianças a entrar no banco de trás. Deu um beijo na testa de cada uma. Depois entrou no carro e saiu dirigindo. Eu fiquei ali, paralisada, olhando aquele carro se afastar, sumindo no horizonte. Não sei como voltei para casa. Acho que peguei ônibus, acho que peguei 2 ou 3. Eu não lembro. Só lembro que quando cheguei no apartamento já era de noite. O Arnaldo ainda não tinha voltado. Entrei, sentei no sofá, no escuro, sem ligar a luz, sem tirar o sapato, sem fazer nada. Fiquei ali, pensando, tentando entender 38 anos de casamento. 38 anos. E ele tinha outra família há 15 anos. 15 anos de mentira. 15 anos de quarta-feira que não era clube. 15 anos de perfume diferente. 15 anos de roupa nova. 15 anos de distância. 15 anos da minha vida que eram mentira. Eu ouvia a chave girando na fechadura. A porta se abrindo, o Arnaldo entrando. Ele ligou a luz. Me viu sentada no sofá. Célia, por que você está no escuro? Eu não respondi. Só olhei para ele. Ele franziu a testa. Você está bem? Quem é Silvia? Ele parou. Ficou branco. Eu vi a cor sumindo do rosto dele. O quê? Quem é Silvia, Arnaldo? E quem são as 2 meninas? Ele largou a pasta no chão, fechou os olhos, respirou fundo. Depois abriu os olhos e me olhou, com uma cara que eu nunca tinha visto, uma cara de quem foi pego, uma cara de quem não tem mais como mentir. Você me seguiu. Não era pergunta, era constatação. Segui. Célia, quem são elas, Arnaldo? Gritei. Levantei do sofá. Fui para cima dele. Ele recuou. Levantou as mãos. Calma, deixa eu explicar. Explica! Ele passou a mão no rosto. Suspirou. Sentou numa cadeira. Silvia é a mãe das minhas filhas. Senti as pernas bambearem de novo. Me apoiei no braço do sofá. Suas filhas? É. Você tem 2 filhas. Com outra mulher. Tenho. Silêncio. Há quanto tempo? A Sofia tem 7 anos. A Alice tem 5. Não. Há quanto tempo você está com ela? Ele baixou a cabeça. 14 anos. 14 anos. Você está me traindo há 14 anos. Célia, não é traição. Não é traição. Você tem outra família
E não é traição? É complicado. Eu dei uma risada amarga, dolorida. Complicado, claro. Tudo é complicado quando você é mentiroso. Ele levantou. Tentou se aproximar. Eu dei um passo para trás. Não encosta em mim. Célia, eu posso explicar. Então explica. Explica como você viveu 2 vidas durante 14 anos. Explica como você deitava do meu lado toda noite fingindo que me amava. Explica como você me olhava nos olhos e mentia. Ele ficou quieto, porque não tinha explicação, não tinha justificativa. Você a ama? Perguntei. Ele não respondeu. Você a ama? Eu não sei. Mas você vive com ela. Você tem filhas com ela. Você passa as quartas-feiras com ela. E eu? O que eu sou para você? Ele me olhou e eu vi. Eu vi nos olhos dele. Eu não era nada, eu era a outra, a velha, a faxineira. A que ele escondia. Silvia era a família verdadeira. Eu era o erro, o passado, o peso. Sentei no chão, ali mesmo. Minhas pernas não aguentaram. Arnaldo veio perto, ajoelhou do meu lado. Célia, eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Eu olhei para ele. Olhei para esse homem que eu amei durante 38 anos. Esse homem que eu cuidei, que eu paguei cirurgia, que eu trabalhei triplo para ajudar. Você queria o quê? Minha casa? Era isso? Por isso você e o Júnior estão tentando me internar? Para pegar minha casa e dar para sua outra família? Ele desviou o olhar. Não é assim. É sim. É exatamente assim. Vocês estão me roubando. Vocês estão me destruindo para pegar o único bem que eu tenho. A gente só tá tentando resolver as coisas de uma forma... De uma forma o quê? Honesta. Justa. Eu levantei. Entrei no quarto, tranquei a porta. Ele ficou do lado de fora batendo. Célia, abre. A gente precisa conversar. Eu não abri. Deitei na cama. E chorei. Chorei a noite inteira. No dia seguinte, acordei com o Arnaldo e o Júnior na sala. Os dois conversando baixo. Saí do quarto. Eles pararam de falar quando me viram. Bom dia, mãe. Não respondi. O Júnior se levantou. Veio até mim, com aquela cara de advogado sério. Mãe, a gente precisa resolver essa situação. Que situação? A situação da casa. O pai me contou o que aconteceu. Eu entendo que você tá chateada. Mas a gente precisa ser racional. Racional, racional. Isso, olha, a verdade é que você não tá bem. A gente percebe. E talvez seja melhor você assinar a casa pra gente. Pra sua própria proteção. Pra minha proteção. Sim, a gente vai cuidar de você. Vai garantir que você tenha um lugar para morar, que você não fique na rua. Eu olhei para ele. Esse menino que eu criei, esse menino que chamava de mãe, esse menino que eu paguei faculdade. Você tá me chantageando. Não é chantagem, mãe. É bom senso. Ele puxou uns papéis da pasta. Colocou na minha frente. Olha aqui. Eu trouxe o documento. É só assinar. Você transfere a casa temporariamente pra gente. Só até você melhorar. Quando você estiver bem, a gente devolve. E se eu me recusar? Ele me olhou nos olhos. Frio, sem emoção. A gente vai ter que tomar outras medidas. A gente tem laudos médicos. A gente tem testemunhas. A gente pode provar que você não tem mais condições de administrar seus bens. Laudos médicos? Que laudos? Eu nunca fiz exame nenhum. Ele abriu outra pasta. Tirou uns papéis. Me mostrou. Era um laudo psiquiátrico, com meu nome. Assinado por aquele doutor Fernando. Diagnóstico: demência senil em estágio inicial. Recomendação: interdição parcial para a proteção do patrimônio. Eles tinham forjado. Eles tinham inventado um laudo falso. Isso é falso? Não é falso, mãe. É real. Você tá doente. Você só não quer aceitar. Eu rasguei o papel. Rasguei na frente deles. Eu não vou assinar nada. O Júnior ficou vermelho de raiva. Então você vai ter que ser interditada judicialmente. E aí você não vai ter escolha. Eu olhei para o Arnaldo. Ele estava sentado, calado, olhando para o chão. Arnaldo, você vai deixar seu filho fazer isso comigo? Ele não respondeu. Arnaldo! Ele levantou a cabeça. Me olhou com aqueles olhos cansados. Célia, é pro seu bem, pro meu bem. Eles iam me roubar dizendo que era pro meu bem. Corri pro quarto, tranquei a porta de novo. Ouvi eles conversando lá fora.
planejando, articulando. Fiquei trancada 11 dias. 11 dias sem sair do quarto, deitada na cama, sem comer direito, sem tomar banho. Só levantava para ir no banheiro. Eu tinha entrado num buraco escuro, fundo, sem fundo. Eu não conseguia pensar, não conseguia reagir. Só ficava ali, olhando para o teto, sentindo o peso de tudo caindo em cima de mim. Meu marido tinha outra família. Meu enteado estava me roubando. Minha vida era mentira. Eu não tinha ninguém. Não valia nada. No 11º dia, escutei uma batida na janela. Eu ignorei. A batida continuou, mais forte. Me arrastei até a janela. Abri a cortina. Era a Dalva, minha vizinha. Estava na varanda dela gritando para mim. Célia, abre essa janela. Abri a janela. Dalva, meu Deus, Célia, você tá viva? Sai daí, vem aqui em casa, agora. Eu não consigo. Consegue sim. Levanta dessa cama e vem aqui. A voz dela me despertou, me sacudiu. Célia, tu tá viva, reage, reage. Eu precisava reagir. Não podia ficar deitada esperando eles me destruírem. Eu era Célia Maria dos Santos, 74 anos, faxineira, trabalhadora, batalhadora. Eu não ia deixar eles me enterrarem viva. Saí da cama, tomei banho, me vesti, saí pela porta da frente. O Arnaldo estava na sala. Me viu passar. Tentou falar alguma coisa, eu não olhei. Não dei atenção. Saí batendo a porta. Fui direto para a casa da Dalva. Ela me esperava com café quente e pão na mesa. Senta aqui. Sentei. Bebi o café. Comi um pedaço de pão. Foi a primeira coisa que comi direito em 11 dias. Conta tudo. E eu contei. Contei da outra família. Contei do Júnior tentando me roubar. Contei dos documentos falsos. Contei do laudo médico inventado. Contei de tudo. A Dalva escutou em silêncio. Quando terminei, ela pegou minha mão. Célia, tu vai deixar eles fazerem isso com você? Eu não sei o que fazer, Dalva. Eu não tenho dinheiro para advogado. Eu não tenho como lutar contra eles. Você tem sim. Você tem a verdade. E você tem coragem. Eu te conheço há 20 anos. Você não é de desistir. Mas dessa vez eu não sei. Escuta aqui. Você vai para casa. Vai pegar seus documentos. Vai juntar as provas que você tem. E a gente vai atrás dos seus direitos. Eu tenho um amigo que é contador. Ele pode te ajudar. Contador? É. O Genésio. Ele mexe com essas coisas de documentos, processos, dinheiro esquecido. Ele é gente boa, honesto. Vai ver, ele consegue achar alguma coisa que te ajude. Fiquei pensando. Será que tinha jeito? Será que eu ainda tinha alguma saída? Tá bom, eu vou. No dia seguinte, a Dalva me levou até o escritório do Genésio. Era um lugar simples, sala pequena, mesa cheia de papéis, computador velho. Mas o Genésio tinha uma cara boa. Uns 60 anos, óculos grosso, sorriso gentil. Dona Célia, a Dalva me contou sua situação. Sinto muito pelo que a senhora está passando. Obrigada. Bom, eu queria revisar seus documentos, ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer. A senhora trouxe sua carteira de trabalho? Entreguei para ele. Ele começou a folhear, parou, franziu a testa. Dona Célia, a senhora trabalhou em quantas empresas ao longo da vida? Muitas, eu nem conto mais. E a senhora sacou o FGTS de todas? Ah, não sei. Tem umas que eu nem lembro mais. Ele continuou olhando, anotando, digitando no computador. Passou 1 hora. Ele não falava nada. Só olhava a tela. Clicava, anotava. De repente ele parou. Tirou os óculos, limpou, colocou de volta, me olhou. Dona Célia, a senhora está sentada? Tô. A senhora tem 520 mil reais de FGTS esquecido. Achei que tinha ouvido errado. Como? 520 mil reais. De 3 empregos antigos que a senhora não sacou. O dinheiro tá lá, parado, rendendo, esperando a senhora. Fiquei sem voz. 520 mil reais. 520 mil reais. Isso é possível? É. Acontece muito. Principalmente com quem trabalhou em muitos lugares. As pessoas esquecem, as empresas não avisam, o dinheiro fica lá. Mas como eu pego esse dinheiro? A gente dá entrada no pedido. A senhora assina uns papéis.
Em mais ou menos 2 meses, o dinheiro cai na sua conta. 2 meses, eu tinha dinheiro. Eu tinha muito dinheiro. Dinheiro que ninguém sabia. Nem o Arnaldo, nem o Júnior. Eu tinha uma arma. Genésio, eu quero sacar esse dinheiro, mas eu não quero que ninguém saiba. Pode ser? Pode sim. A gente abre uma conta nova em outro banco. No seu nome, só seu. Ninguém tem acesso. Então vamos fazer isso. Hoje, agora. Naquele mesmo dia, abri uma conta no Banco do Brasil. Só minha. Dei entrada no processo do FGTS. Assinei tudo o que precisava assinar. Quando saí de lá, eu não era mais a mesma Célia. Eu não era mais a vítima. Eu era a jogadora. Voltei para casa. O Arnaldo estava lá. Estava estranhamente gentil. Célia, você tá melhor? Tô. Que bom. A gente estava preocupado. Eu sorri. Um sorriso amarelo. Falso. Eu só precisava de um tempo. Então, sobre aqueles papéis, você pensou? Pensei. E eu vou pensar mais um pouco, não se preocupa. Ele ficou surpreso. Esperava resistência. Ah, tá bom. Eu entrei no quarto, fechei a porta, sentei na cama e comecei a planejar. Se eles achavam que iam me destruir, eles não sabiam com quem estavam mexendo. Nos dias seguintes, continuei fingindo. Fingi que estava pensando em assinar os papéis. Fingi que estava mais calma, mais confusa, mais frágil. O Arnaldo relaxou. O Júnior relaxou. Eles acharam que tinham vencido. Mas enquanto eles relaxavam, eu investigava. Contratei um detetive. Um tal de Moacir, cara sério, discreto. Recomendação da Dalva. Moacir, eu preciso que você descubra tudo sobre o meu marido. Onde ele vai, com quem ele fala, o que ele faz, principalmente na quarta-feira. Tudo bem. Quanto tempo a senhora quer de investigação? 1 mês. Vai dar uns R$ 3.000. Eu tinha dinheiro agora. Eu podia pagar. Tá bom? O Moacir trabalhou direitinho. Me trazia relatórios toda semana. Fotos, horários, endereços. Confirmou o que eu já sabia. Arnaldo tinha outra família. A Sílvia. As 2 meninas. Ele passava todo o fim de semana com elas. Dormia lá às quartas, pagava as contas do apartamento, levava elas no shopping, no parque, no clube. Era o marido perfeito, o pai perfeito. Só que para elas. Mas o Moacir descobriu mais. Descobriu que o Arnaldo tinha trabalhado numa clínica dentária particular até 5 anos atrás e que tinha saído de lá sob suspeita de desvio de material. Nunca foi provado, mas a clínica entrou com um processo que foi arquivado por falta de provas. Dona Célia, eu consegui os documentos do processo. Tá tudo aqui. Valores, datas, testemunhas. Se a senhora quiser, eu posso aprofundar mais. Quero. Moacir cavou fundo. Encontrou notas fiscais falsas, recibos adulterados, e-mails comprometedores. O Arnaldo tinha desviado mais de R$ 80.000 em material e medicamento da clínica ao longo de 3 anos. Ele era ladrão. Ladrão profissional. Dona Célia, com essas provas dá para reabrir o caso. Dá até para ele ser indiciado. Eu peguei todos os documentos. Guardei numa pasta bem segura. Agora eu tinha tudo. Dinheiro, provas, informação. Faltava só o timing. O Júnior apareceu de novo, trouxe os papéis. Mãe, a gente não pode esperar mais, você precisa assinar. É pro seu bem. Eu olhei para ele. Esse menino que eu criei. Esse menino que eu amei. Esse menino que me traiu. Júnior, eu vou assinar, mas eu quero garantias. Que garantias? Quero um documento dizendo que a casa volta para mim quando eu melhorar. Quero o compromisso por escrito. Ele sorriu. Aquele sorriso vitorioso. Claro, mãe. A gente faz isso. No dia seguinte, ele trouxe o documento. Todo bonitinho, tudo certinho. Dizendo que a casa seria temporariamente transferida e depois devolvida. Mentira. Eu sabia que era mentira. Eles nunca iam devolver. Mas eu assinei. Assinei na frente dos 2, com aquela cara de quem está conformada, de quem foi vencida. O Júnior pegou o papel, guardou na pasta, trocou um olhar com o pai. Tinham vencido. Ou assim eles pensavam. Mãe, a gente vai cuidar de você. Você não precisa se preocupar com nada. Tá bom, filho? Eles saíram.
Felizes, satisfeitos, eu fiquei na sala, sozinha, olhando pela janela. Eles não sabiam. Mas o jogo tinha apenas começado. Naquela noite peguei meu celular. Liguei para um número que o Moacir me deu. Era de um jornalista investigativo, um tal de Ricardo. Trabalhava num site de notícias, especializado em denúncias. Alô? Ricardo, meu nome é Célia. Eu tenho uma história para te contar. Uma história de fraude, desvio de dinheiro e falsidade ideológica. Você tem interesse? Silêncio do outro lado. Tenho. Me conte mais. Não por telefone. A gente pode marcar um encontro? Pode, amanhã. No café da esquina da Rua Augusta com Paulista, 10 horas. Eu vou estar lá. Desliguei. Olhei para o teto. Respirei fundo. Minha vingança tinha começado. Encontrei o Ricardo no dia seguinte. Levei a pasta com todas as provas. Mostrei tudo. Notas fiscais, e-mails, recibos, depoimentos, o processo arquivado, as testemunhas. Ele olhou tudo. Fotografou, anotou. Dona Célia, isso aqui é ouro. É uma denúncia pesada. O marido da senhora pode ser indiciado. Pode até ser preso. Eu sei. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Olhei para ele, nos olhos. Tenho. Ele destruiu minha vida. Agora é a vez dele sentir o que eu senti. Tá bom. Eu vou apurar tudo. Vou ouvir as testemunhas. Vou confirmar os dados. E vou publicar. Vai demorar umas 3 semanas. Perfeito. Durante essas 3 semanas, continuei fazendo minha vida. Trabalhando, limpando o hospital, voltando para casa, fingindo que nada tinha mudado. O Arnaldo continuava com suas quartas-feiras. O Júnior já tinha transferido minha casa para o nome dele. Eles achavam que tinham vencido. Até que numa segunda-feira de manhã a bomba explodiu. A reportagem saiu. No site de notícias mais lido de Campinas. Manchete enorme. Ex-dentista de Campinas é acusado de desvio de mais de R$80 mil de clínica particular. Embaixo tinha a foto do Arnaldo. Nome completo. Endereço da clínica. Tudo. A matéria contava tudo. Os desvios, as notas falsas, os recibos adulterados. Tinha até entrevista com ex-funcionários da clínica confirmando as suspeitas. No final tinha uma nota. A reportagem teve acesso a documentos inéditos fornecidos por fonte anônima. O caso será encaminhado ao Ministério Público para investigação. Eu li a matéria inteira, 3 vezes, com um sorriso no rosto. Meia hora depois, o Arnaldo chegou em casa. Branco, tremendo com o celular na mão. Célia, você viu isso? Vi. Como é que eles conseguiram essas informações? Eu olhei para ele. Calma, Serena. Não sei. Deve ter sido alguém que se cansou de ver injustiça. Ele me olhou, desconfiado. Foi você. Eu? Foi você que deu essas informações para o jornalista? Eu sorri. Um sorriso frio. Eu? Como eu ia ter acesso a isso? Eu sou só uma faxineira. Uma velha doente, lembra? Ele me olhou com ódio, mas não podia fazer nada. Não tinha como provar. Saiu de casa batendo a porta. Nas semanas seguintes, tudo desmoronou para ele. O Ministério Público abriu inquérito. Ele foi convocado para depor. A clínica entrou com processo de novo, dessa vez com provas. A OAB abriu investigação contra o Júnior também, porque ele tinha participado da defesa do pai no processo anterior usando documentos falsos. A Sílvia descobriu tudo. Descobriu de mim, descobriu do caso, descobriu que ele era casado. Ela me procurou, veio até minha casa, chorando. Eu não sabia. Ele nunca me contou que era casado. Ele disse que era viúvo. Eu sei, ele mentiu para mim também. As meninas, meu Deus, as meninas... Elas são inocentes. Assim como eu, a gente foi enganada. Ela foi embora, dizendo que ia terminar com ele, e terminou. 3 meses depois do início de tudo, num dia de junho, eu marquei um encontro com o Arnaldo. Pedi para ele vir em casa, num horário específico.
7 horas da noite. Ele veio, desconfiado, cansado, com olheiras, com cara de quem não dormia faz dias. Sentou na sala, me olhou. O que você quer, Célia? Eu sentei na frente dele, cruzei as pernas, olhei bem nos olhos dele. Eu quero te falar uma coisa que eu deveria ter falado faz tempo. O quê? Sua quarta-feira acabou, amor. Ele franziu a testa. Como? Acabou. Sua outra família, sua mentira, sua farsa. Acabou tudo por minha causa. Eu vi a ficha cair. Vi o rosto dele mudar. Raiva, ódio, desespero. Foi você que destruiu minha vida. Não, quem destruiu sua vida foi você. Eu só mostrei para as pessoas quem você realmente é. Ele levantou. Veio para cima de mim. Eu não mexi. Só olhei. Você vai pagar por isso. Não vou não, Arnaldo. Quem vai pagar é você. Você foi indiciado. Você pode ir preso. Você perdeu sua família. Você perdeu seu filho. Você perdeu tudo. Eu vou te processar. Eu vou te destruir. Eu dei uma risada. Calma. Com que dinheiro? Você tá quebrado. E mesmo que tivesse, você não tem como me processar. Porque tudo que eu fiz foi legal. Eu só dei informações verdadeiras para a imprensa. Eu não inventei nada. Ele ficou ali, parado, respirando pesado. Por que você fez isso? Porque você me roubou. Você roubou 38 anos da minha vida. Você me humilhou. Você tentou me destruir. E eu não ia deixar você sair impune. Ele sentou no chão. Começou a chorar. Chorar que nem criança. Eu sinto muito, Célia. Eu sinto muito. Eu olhei para ele. Aquele homem que eu amei, aquele homem que me traiu, aquele homem que tentou me internar. E eu não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem amor, nada. Ele já não me importava mais. Você sente muito porque foi pego, não porque fez. Essa é a diferença entre eu e você, Arnaldo. Eu tenho caráter. Levantei. Peguei minha bolsa. Eu vou embora. Você pode ficar com esse apartamento. Eu não quero mais nada que tenha seu cheiro. Para onde você vai? Para um lugar longe daqui. Longe de você. Longe dessa mentira. Saí, sem olhar para trás. Hoje eu moro em Olambra. Comprei uma casinha simples com o dinheiro do FGTS. Tem um jardim. Eu cultivo orquídeas, rosas, sempre vivas. Acordo cedo, tomo meu café, rego minhas plantas, leio, bordo, converso com as vizinhas, tenho paz. O Arnaldo foi condenado a devolver os 80 mil reais para a clínica mais multa. Não foi preso porque é idoso, mas está arrasado, sozinho. O Júnior perdeu minha casa. Eu entrei com um processo provando que assinei sob coação. Ganhei. A casa voltou para o meu nome. Vendi. Usei o dinheiro para viver. Hoje eu vejo que vingança também é sobre se levantar e mostrar que ninguém me destrói. É sobre provar que eu sou mais forte do que achavam. É sobre não deixar a injustiça vencer. Eu não me arrependo de nada, nem um segundo. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa história. Porque tem muita gente precisando ouvir que é possível recomeçar, que é possível se vingar com dignidade, que é possível vencer. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a gente só precisa de um empurrão para reagir. A Célia de hoje agradece a Célia de ontem por não ter desistido. E você? Conta aqui nos comentários. Você já precisou se vingar de alguém? Como foi? Eu leio todos. Beijo no coração de cada um.